coisa maravilhosa, e isso move o nosso coração. Esse culto que estamos vendo aqui hoje é a abertura, é o primeiro culto de missões na Igreja Missionária do Tirol. Esse é o pontapé inicial, e esse vai ser o primeiro de muitos outros que virão. E todo o último domingo de cada mês, marque lá na sua folhinha, no seu calendário, vai repetir esse evento. No próximo mês de abril nós estaremos aqui novamente, e em nome de Jesus, nós não estamos preocupados com numerologia, não. A igreja cheia para aparecer, para luz da revolta, não. Nós queremos uma igreja cheia de pessoas que necessitam e que realmente queiram a salvação de Cristo. E nós vamos alcançar dias, e nós vamos ter esse número de pessoas do lado de fora, em nome de Jesus. Você crê nisso? Amém? Glória a Jesus. Vamos estar em pé. Você que tem a sua oferta, seu dízimo já separado do seu coração desde casa, vamos orar nessa hora, para que Deus esteja consagrando, abençoando esse dízimo. O trabalho de missão é um trabalho que é dispendioso também. A igreja gasta, a igreja se empenha, tudo vem de Deus, passa por você e chega aqui para manutenção. Então nós vamos orar. Ponha a mão sobre o seu coração nessa hora e eleve a Deus a sua oração, pedindo que Deus esteja consagrando a sua oferta voluntária que será feita aqui nessa hora. Deus abençoa, nós suplicamos, a vida de cada ofertante, de cada dizimista, que voluntariamente se disponibiliza em contribuir para essa obra tão nobre. Ó Deus, para esse trabalho tão valioso, que é o trabalho missionário. Ó Deus, para essa obra tão grandiosa sobre a face da terra. Nós fazemos o mínimo, ó Deus, porque as coisas grandes, elas pertencem a Ti. Abençoa, Senhor, cada dizimista, cada ofertante, e que seja consolidado sobre cada um a bênção maravilhosa do Senhor Jesus. Prospera, livra da saúde, da paz e, sobretudo, dá o renovo da salvação de cada coração. Nós suplicamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode vir à frente e fazer aqui sua contribuição em nome de Jesus. Enfim, tantas coisas, irmãos, que passam na minha cabeça, e eu fico feliz de hoje estar podendo abrir esse trabalho com a igreja.
porque dar a esses meninos a autoria de um culto é tudo que nós sonhávamos há 16 anos atrás e não ganhamos. Nunca tive nada. Os missionários que hoje estão aqui, muitos já sangraram por vocês. Já receberam não, já diversas vezes não tiveram nada para levar, já investiram sozinhos, nunca tiveram oportunidade de nada da igreja. O que vocês estão tendo aqui é algo de Deus na vida de vocês. Muitos sofreram pela causa para que vocês pudessem ter isso tudo de graça. Então não volte para trás, não desanime. Que cada final de mês, cada último culto possa ser assim, cheio de sonhos, respirando mesmo. Vocês possam trabalhar o mês inteiro para um culto, porque isso é muito diante de nada que nós temos. Amém? Fico feliz de estar mais uma vez abrindo esse culto. Amém? Gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 11. Eu quero contar um testemunho bem rápido aqui. Eu me lembro, o Espírito Santo está me trazendo a memória aqui, porque há 15 anos atrás, eu me lembro que as ruas de Belo Horizonte era um pouco diferente da rua hoje. A gente trabalhava muito debaixo dos viadutos. Hoje você não vê muito viaduto cheio de moradores de rua, moradores lá. Mas antigamente era muita gente debaixo do viaduto. Eu me lembro que era Natal. E nós não tínhamos nada, e a gente tinha tanta criança para abençoar lá do viaduto, e todo mundo esperando a gente. Eu me lembro que tinha um culto na igreja, e o pastor local ele tinha dito para a missionária: pode ficar tranquilo, eu vou arrumar um monte de presente, vou arrumar um monte de coisa que você vai levar para os meninos do seu lado. E nós confiamos nessa palavra, e fomos para o culto de Natal. Terminou o culto, o pastor me chamou e falou assim para a missionária: eu ia te dar, mas não vou te dar mais não. Mas por que, pastor? Ele falou assim: porque eu não concordo, porque a obra social é do governo, não da igreja. Meu Deus. Irmãos, eu comecei a chorar dentro aqui. Eu falei: mas você vai chorar? Puxa. E saí, e eu chorava, eu liguei o meu carro e saiu eu e o Marcelo. Não tinha mais missionário para ir, era só nós dois. Eu falei: Marcelo, acabou de chegar, e todo mundo me esperando e tal, e a gente indo em direção daquele viaduto ao qual nós íamos abençoar as crianças, e indo. Eu falei: Deus, mas por que isso? Se tivesse feito compromisso, como que eu ia fazer? Eu tinha tentado arrumar outras pessoas. Eu fui mesmo assim, irmão. Pelo menos Feliz Natal ia dar. Eu sei que no meio do caminho o Espírito Santo falou com nós assim: é eu que cuido de vocês. Lembra que o Marcelinho falou de jeito: Arão, quem cuida de nós é o Senhor, cara. Vamos caminhar lá, pelo menos um Feliz Natal à vontade. E nós chegamos lá naquele viaduto. Quando eu cheguei, meu irmão, aí todo mundo veio em mim, meu Deus. E eu fui para o barracão de uma amiga minha, que na verdade hoje é a Mariana, que vocês cuidam dela há 15 anos e não sabem. Há 12 anos vocês, nós cuidamos aqui. Hoje ela mora no Ibirité, a gente cuida dela o tempo inteiro, com cesta básica de vocês, aluguel, tudo, água, luz. E a Mariana, para quem não sabe, um filho dela eu criei, até ele ser assassinado. O que eu quero dizer para você, irmão, é que nesse dia, quando eu estacionei o meu carro, que eu saí, teve tantos amigos, eu conhecia como amigos, eu passava a ser meus amigos, e eu entrei no barracão da Mariana. A Mariana olhou para mim, Marcelo, e disse assim: puxa, eu estava doido para vocês chegarem, e eu sem graça, porque eu tinha combinado em levar um presente, não tinha nada, cara, ninguém me deu nada. E quando eu cheguei, ela olhou para mim e falou: estava esperando você chegar, porque eu tenho um presente para te dar. Aquele eu e o Marcelo falou: mas como que é? Você tem um presente, né? Tem um presente para te dar. Eu falei: o que foi? Olha, ninguém aqui precisa de nada, porque todo mundo já ganhou. E eu guardei para você mais de 50 presentes embalados, porque passou um homem aqui, deu, e falou que era para ficar com esse saco que alguém precisar. E eu sei que é você. Esses 50 presentes é para você entregar para todo mundo que precisa ser entregado. E tem mais, ele falou assim, e ele deixou ainda 10 cestas básicas, para você levar, para quem tiver fome você abençoar. Irmão, sabe por quê? Porque o Senhor é quem cuida de mim e de você. Você está aqui, você é missões. Você não é cuidado da igreja, pelo contrário, você é cuidado do Senhor. O Senhor é que me prospera e prospera você. Amém? Quem agradece
novamente, nós não precisamos de ninguém. Amém? Nós precisamos única e exclusivamente do Senhor. E eu quero hoje pregar sobre uma pessoa que é assim na palavra do Senhor. Capítulo 11 de Mateus, abre a sua Bíblia comigo. Quer abrir, diga amém. Capítulo 11, versículo 7. Quero falar sobre a vida de João Batista bem rápido, em nome de Jesus. Versículo 7 diz assim a palavra do Senhor: partindo eles, começou a Jesus dizer à multidão a respeito de quem? De João. Eu quero dizer para você que quem vai falar de João é Jesus. Jesus não vai falar aqui do sumo sacerdote, Jesus não vai falar do rei de Israel, Jesus não vai falar do príncipe de Israel, Jesus não vai falar do rei de Roma naquele tempo, Jesus não vai falar de ninguém muito armado, Jesus não vai dar ibope para nenhum sacerdote famoso de Israel, mas ele vai falar da vida de um cara chamado João Batista. O próprio Filho de Deus vai dar este testemunho desse homem. Olha o que ele vai dizer. Versículo 7. Portanto, eles começou, e Jesus dizer à multidão a respeito de João, dizendo o seguinte: que fostes ver no deserto? Igreja, o que vocês foram ver lá no deserto? Vocês foram ver um caniço agitado pelo vento? O que é um caniço? Um pedaço de cana que quando o vento bate assovia, ou seja, que só faz barulho? Vocês foram ver isso lá, igreja? Vocês foram ver, sim, fostes ver um homem ricamente vestido? Vocês foram procurar alguém de vida bem fácil? Vocês foram procurar os que trajam ricamente? Então buscai os palácios e não esses lugares ao qual esses missionários estão pregando. Mas então o que fostes ver? Se foi um profeta? Sim. Vos digo que é muito mais do que um profeta. Porque João é aquele a quem está escrito: adiante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que mulher tem nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Contudo, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, faz-se violência ao reino dos céus, e pela força apoderam-se dele. Pois todos os profetas e além profetizaram até João. E se quiserdes dar crédito, ele é o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos, ouça para ouvir. Mas com quem compararei vocês? É semelhante a meninos que se assentam em praças e gritam os seus companheiros: tocamos flautas e não dançastes, cantamos lamentações e não chorastes, pois veio João, não comendo e nem bebendo, e dizem que ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e diz aí que o homem é comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e pecadores, mas sabedoria é justificada por suas ações. Amém? Senhor, que o Senhor venha falar conosco hoje, e não venhamos sair daqui da mesma maneira que nós entramos, mas que possamos sair transformados pela Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém? Eu quero trazer uma palavra para vocês sobre João Batista. João Batista é nada mais e nada menos que um homem ao qual a igreja de hoje não quer ser. João Batista, na verdade, é um profeta ao qual ninguém quer um ministério para ele. Por quê? Porque é um ministério de náufrago. É um ministério que não deu ibope para ninguém. Ninguém bateu nas costas de João Batista. Ninguém foi feliz ao lado dele. Ninguém teve uma vida de prosperidade como a de João Batista. Ninguém quer, porque ninguém quer ser como João Batista, Marcos. Porque João Batista não dá ibope. João Batista não anda nas melhores roupas. João Batista não andou nos melhores carros da época. João Batista não andou nos melhores palácios. João Batista não teve os melhores amigos. João Batista não foi, querido, de maneira nenhuma guiado por amigos. João Batista foi traído. João Batista foi envergonhado. João Batista nada mais e nada menos que era um homem ao qual o único que dava bom testemunho dele eram os discípulos que do lado dele andavam e o Filho do homem. João Batista, na verdade, ele era filho de um homem chamado, quem lembra? Zacarias, que era o sacerdote ao qual o nosso irmão disse aqui sobre Ana, que a mãe desse menino, João Batista, era a mesma coisa. Isabel não poderia ter filho e ela orava o tempo inteiro, e eles já eram velhos, um sacerdote velho sem filho, era um sacerdote que não era tinha um bom ibope com o povo, porque o povo inteiro entendia que tinha algum problema espiritual para ele não ter um filho, e ele orando
E se Deus tem um projeto para a sua vida, ainda que você esteja aqui e você olhe para a sua vida e fala assim: eu sou um insignificante, não tenho estudo, não tem jeito de Deus mudar a minha história. Eu dou uma dica para você: cala a sua boca. Sabe por quê? Porque agindo Deus na sua vida, ninguém vai te impedir. Deus sabe todas as coisas. Ele vai fazer a mesma coisa que Ele fez na vida desses homens. Ele vai te exaltar, vai te levantar e vai fazer você ser mais que vencedor. João Batista era esse homem e ele não tinha culpa de nada, mas ele já estava dentro do ventre de Isabel. Esse mesmo anjo já trabalhava na mesma mediação. Por quê? Porque ele sai do Jordão e ele vai para Belém e ele vai então encontrar com outra pessoa, situação. Por quê? Porque existia ali um casamento acontecendo, o casamento de Maria e de José, e aquele mesmo anjo chega naquele dia, encontra com Maria, não fala nada para José e conversa com a mulher e diz para ela: a partir de hoje tu vai ter um filho, e esse filho tu vai chamar de Jesus, o Nazareno, vai chamar ele de o Messias, e ele será aquele que vai trazer a boa nova a essa terra. Maria então vai ser cheia do Espírito Santo, ser tomada pelo Espírito Santo de Deus, e ali é plantada nela uma semente. A história você já sabe. Jesus então, ele vai trilhar o mesmo caminho de João Batista. Eles são da mesma idade, eles são do mesmo projeto, alguns desses diferença. Por quê? Porque era necessário, mas um estava à direita, outro estava à esquerda de Israel. Eles estavam vindo, por quê? Porque a boa nova estava chegando. Assim é a vida de missões. Quando eu saio para pregar, a Bíblia diz que eu estou levando a boa nova do Senhor. João Batista estava vindo para fazer o trabalho que vocês fazem hoje. Jesus estava vindo para executar o trabalho que vocês fazem hoje. Aqueles meninos estavam sendo gerados através de mães que tinham vida com Deus, através de pais que tinham vida com o Espírito Santo. Por que eu digo isso? Porque José era da mesma altura daquele homem, ainda que ele fosse um carpinteiro, ele tinha vida com Deus. Por quê? Porque ele aceitou algo muito difícil de um homem aceitar. A mulher está grávida antes de casar, a mulher está grávida não daquele homem, ou seja, para que ele pudesse engolir aquilo tudo, ele tinha que ser tocado pelo Espírito Santo. E sabemos hoje que não adianta ser só tocado, nós precisamos abrir os nossos ouvidos e aceitar o Espírito Santo falar conosco. Você está aqui essa noite e às vezes você só vem na igreja, Deus fala e você não está nem aí. Mas se você é homem de Deus, mulher de Deus como José, pode ser a informação que Deus te der. Às vezes, meu irmão, a informação não é boa no seu coração. Às vezes você vai falar assim: ah, não gostei muito do Senhor. Mas você, querido, que tem o Espírito Santo, vai até achar que não é boa a proposta. Mas quando for Deus que te der te dando, meu irmão, a proposta vai ser do céu. Ela vai no momento certo dar fruto, como deu na vida de Jesus, na vida de José. Assim é na minha vida e na sua. A palavra do Senhor diz que o Senhor está aqui essa noite e Ele vai mudar a vida de você como mudou a vida daqueles homens naquele tempo. O que eu quero dizer para você hoje, que Jesus então vai começar a vir. Jesus então começa a vir. Eu imagino o céu inteiro, eu imagino os anjos descendo, querido. Eu imagino as casas de Zacarias cercada de anjos. Eu imagino a casa de Maria cercada de anjos. Eu imagino o mundo espiritual, Satanás trilhando para lá e para cá, querendo destruir o projeto. Mas como que destrói? Porque para cada anjo do mal existem dois anjos do Senhor. Não tem como uma coisa errada. O processo desembolando, as coisas acontecendo, o mundo espiritual se alegrando, o céu inteiro se alegrando, os anjos do Senhor se alegrando. Eu imagino, meu irmão, os anjos cantavam ao Senhor dizendo: o tempo de alegrar chegou, o tempo de adorar chegou, o tempo de comemorarmos chegou. Porque de um lado está João Batista, do outro lado está Jesus. Olha, meu irmão, o anjo olhava para um lado, olhava para Isabel e falava: meu Deus, a senhora é mãe do maior profeta da Bíblia, a senhora é mãe do maior homem da Bíblia. Aquele homem era maior do que Elias, aquele homem era maior do que Josué, aquele homem era maior do que os profetas da palavra, dizendo aqui que não haverá mais, que ele era maior. Quem disse foi o próprio Jesus. Imagina os anjos olhando para aquele homem e dizendo: meu Deus, o que vai sair daí de dentro? O que vai sair de dentro dessa mulher? Anjo devia olhar para essa aqui e falar assim: aqui vai sair o meu Salvador, daqui vai sair aquele que vai fazer com que a igreja missionária do Tirol entre no céu, aqui vai fazer com que aqueles moradores de rua sejam todos transformados, mudados, restaurados. Daqui vai sair, porque a Bíblia diz: vem a mim, o jeito que você estiver, vem a mim. Eita, glória a Deus.
desde o ventre. E a Bíblia diz então que ele precisava ser batizado com o Espírito Santo. E então a história diz que Maria, ela atravessa para o Jordão e ela vai então visitar Isabel. Isso tudo o projeto de Deus acontecendo. Deus pega essa mulher e transporta ela para cá. E quando ela chega, diz assim, Felipe, que quando ela encontra, a Bíblia diz assim, quando ela encontra com Isabel, a Bíblia diz que a criança no ventre de Isabel solta de alegria. Naquele momento, João Batista era batizado com o Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Ele solta de alegria, e sabemos que o crente, quando ele solta de alegria, é porque ele está cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que aquele homem, ele solta de alegria, cheio, por quê? Porque ele escuta a voz do seu primo lá dentro, ele escuta a voz de Jesus, e Jesus já deve ter lançado nele assim, vamos imaginar, irmão, Jesus vai dizendo para ele lá dentro do ventre: ô varão, se prepara, recebe o Espírito aí, recebe aí, que você vai mudar a história. A Bíblia diz que aqueles meninos então nascem, todo mundo sabe da história, os meninos começam a crescer juntos, um aqui, outro ali, os meninos começam a ser então aqueles meninos usados de Deus, dá 10 anos, 11, 12, 13, 14, 15, 16, eu imagino a vida de João Batista, uma vida inteira no altar, uma vida inteira no sacerdócio, uma vida inteira cuidando das coisas do seu pai, uma vida inteira, porque o pai era velho, a mãe era velha. Imagina aquele menino cuidando das coisas do pai. Por quê? Porque ele precisava ser preparado primeiro para então fazer o seu projeto que tinha com Deus. E aquele menino então devia ficar inteiro, ficar ali. A Bíblia não diz, mas eu imagino que durante tempos esses meninos se encontravam, eram crianças, mas eu tenho certeza, a Bíblia não diz, mas se nós começarmos a pesquisar, viajarmos no nosso intelecto, nós podemos aplicar em nós essa condição. Aí eu quero ver João Batista, eu quero ver aquele meu amigo. Jesus devia ter atravessado alguns lugares, guiado, ou mandado saber, por quê? Precisavam ter contatos, não era assim? A Bíblia não diz, mas será que eles não comentaram algum dia: ó, meu irmão, você está pronto, está chegando a hora? A Bíblia diz que dá 17, 18, 19, 20, 21, 30 anos, os dois se levantam. Um levanta de um lado, outro levanta do outro. A Bíblia diz que João Batista levanta 1 ano e meio, 2 anos antes. João Batista aos 28 ele começa. João Batista vem. E a Bíblia vai dizer as seguintes palavras sobre ele. Quem que vocês foram buscar lá? Alguém famoso? A Bíblia está dizendo que esse homem então, ele olha para as coisas do pai e fala assim: pai, agora chegou o meu tempo. Chegou o meu tempo de preparar o caminho. O Espírito entra nele, sapadeira dele e fala: se vira no seu 30, vamos embora, vamos preparar o caminho. O povo está sendo massacrado, o povo está indo para o inferno, a igreja está contaminada, a igreja já não serve mais base. Nós precisamos começar a boa obra, porque Jesus já está chegando ao seu tempo, ele está chegando o tempo da maturidade. E a Bíblia diz, porque o tempo da maturidade com a Bíblia é 30 anos, irmãos. E a Bíblia diz que aquele homem então vai sair e vai começar a anunciar. A primeira atitude de João, ele não quis um lugar bonito, João não quis uma roupa bonita. A Bíblia diz que ele investia de quem? Quem lembra disso? Peles de animais. Peles de animais. E ele comia o quê? Mel silvestre. O melhor dessa terra. Gafanhoto e mel silvestre. Ele joga por terra a igreja, ele joga por terra os homens da prosperidade, ele joga por terra aqueles que dizem que crente tem que comer só coisa boa. A Bíblia diz que esse homem, usado de Deus, cheio de Deus, que não haveria profeta maior do que esse. Sabe o que é isso, irmão? Que esse homem é maior do que Isaías, que esse homem é maior do que Elias, Eliseu. Meu Deus do céu! E Elias, só nós sabemos quem é esse homem. A Bíblia diz, querido, que esse homem era nada mais e nada menos, ó cara. E a Bíblia diz que ele resolve então ir para o deserto.
preocupação nenhuma, não, meu irmão. Onde Deus fala o que o Espírito manda falar. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo tem que revelar você, ele não tem educação nenhuma, ele entra para dentro de você, ele mata, ele faz. A Bíblia diz que eu é o seu, é o que sou, eu mato teu filho, eu faço viver, e não há quem possa esconder você da minha mão. A Bíblia é que diz, meu irmão. Tem gente que quer ser homem de Deus educado, o Espírito Santo está mandando você sentar, rir, mas senta. O homem de Deus, quando ele tem que pregar, quando ele tem que falar para você, ele pede licença para você na ponta do dedo logo. João Batista era esse homem, e eu imagino o céu celebrando com esse homem, porque esse homem alegrava o céu, esse homem alegrava o reino, esse homem alegrava o Pai, esse homem alegrava o Pai de tal forma, irmão, que ele deu um filho para ele cuidar. E a verdade é essa, por quê? Porque estava na mão dele, tudo aquilo que Jesus recebeu estava na mão de João Batista, todo o povo era batizado por João Batista, todo mundo estava na mão de João Batista, os discípulos de Jesus, né, na verdade, aqueles que foram seguir ele depois, eram todos discípulos de João Batista. João Batista tinha tudo, mas ele não queria nada. A única coisa que atraía João Batista era pregar a palavra do Senhor. Aleluia! Missionário é assim. O que atrai ele é vocês. O que atrai o João Batista da vida é o reino de Deus. Pode dar tudo para ele não quer. O missionário, ele abre uma igreja e mantém uma igreja durante anos, e depois entrega na mão de um e ele sai do campo de novo, porque ele não se apega em nada disso. Assim os homens de Deus, assim era esse homem. E Jesus, querido, eu tenho certeza que Jesus na outra cidade devia estar assim, quase chegando a hora, e 2 anos lá aquele menino pregando, o anjo do Senhor falou assim: se prepara, porque o caniço é bravo. O que o rapaz está fazendo lá, Jesus, você vai pegar um negócio macio, porque essa era a intenção do reino de Deus, que ele pudesse preparar o caminho, para que Jesus pudesse entrar com facilidade. Assim é você, meu irmão. Deus está levantando você para ser, meu irmão, meu amado, meu irmão, um alto-falante do Senhor. É você que vai falar. O Espírito Santo só vai entrar no macio, o Espírito Santo vai entrar na carne que você já amaciou. O Espírito Santo está olhando para você e falando assim: você é o meu João Batista de 2015, eu quero confiar em você, eu quero acreditar em você, e na hora que você tiver pregado bastante, eu vou entrar com o meu caniço, eu vou entrar com a minha palavra, e eu vou mudar essa pessoa. Mas o grande articulador do céu hoje é você. Olha para o seu irmão aqui para ele, é você. Podemos ver na vida de João Batista a possibilidade de um homem diferente. Por quê? Porque um homem como ele é exemplo. Ele pode não ser um exemplo para a igreja de hoje. Por quê? Porque nós não queremos vestir mais como João Batista, nós não queremos mais comer mel silvestre. Puxa vida, Deus me ensinou a comer picanha, eu comi arroz de primeira, agora o pastor vem falando de mel silvestre. Ninguém aguenta isso não. É muitos homens de Deus abandonando o Senhor porque a prova está grande demais. É vida largando o Senhor porque a prova está grande demais. Eu gostaria que esses homens que estão abandonando o Senhor sentassem para falar com João Batista, porque João Batista não comia nada demais. João Batista tomava água suja porque não tinha água filtrada no deserto. O tempo inteiro aquele homem estava ali sem nada, e pregando. Não mudava hora nenhuma a sua pregação. Ele não tinha dias bons e dias maus. O dia dele era todo dia igual. Ele comia a mesma coisa, bebia a mesma coisa, vestia a mesma roupa e calçava a mesma sandália, porque não tinha um guarda-roupa de 3 cortes como você tem, tá reclamando? Não tinha nada. Aquele menino sai do deserto, ele vai andando e pregando. Ele é um homem que ninguém queria, a igreja detestava aquele homem. A igreja olhava para aquele homem e falava: lá vai um radical, lá vai alguém sujo. Deus vai usar a vida de um cara desse. Não sabia eles quem estava ali, o maior profeta. João Batista, hora nenhuma, chegou lá na igreja para reclamar, porque o alvo de João Batista não era aqueles homens. Olha para o seu irmão e diga para ele: João Batista era um exemplo. Olha para mim agora, não para você, mas para Jesus. Às vezes para você não serve essa vida de João Batista, né, irmão? Mas para Jesus, servir. Jesus então vai falar assim: esse homem lá, você estava buscando o quê? Alguém bem vestido? Quisesse alguém bem vestido, fosse lá na frente do palácio. Se for buscar alguém bem calçado, você buscar no rei.
Foi buscar lá o quê? Foi buscar alguém que fala algo bonito, conta uma história bonita, que pede licença para você? Buscou errado. Agora, se você for buscar um profeta que diz a verdade e é reto, você encontra. Porque ali está o maior deles. Se você quer ser um bom missionário, que você tenha crédito no céu. Se você quer ser um missionário, que você confie no Senhor, espere nele e o resto ele fará. Se nós missionários estivermos esperando nos homens, vamos naufragar. Se nós que estamos fazendo missão, estamos olhando para o homem, vamos naufragar. Se estamos esperando em quatro paredes, vamos naufragar dentro delas. Mas o Senhor olha para mim e para você e diz a mesma palavra que ele diz aqui para João Batista: está ali o maior profeta. Por quê? Porque João Batista não pediu nada. Não existe uma palavra de João Batista, não existe uma oração de João Batista. João Batista não tinha tempo para orar. Não existe uma oração dele falando assim: Senhor, está difícil, eu não tenho filhos, o Senhor me deu uma esposa. Ele podia. Tu me meteu aqui no deserto, cheio de calor, de noite, um cheiro danado. Estou aqui com a camisa de onça, oncinha ainda. Mas sabe, irmão, ele matou pela fantasiadinha de onça. Hoje está na moda, mas antigamente. Devia estar lá com o calçado todo detonado. Você não viu a hora nenhuma João Batista dar uma oração contrária, dizendo: eu amaldiçoo o céu. Não, João Batista perseverou porque ele era humilde. Outra coisa que eu aprendo, a humildade daquele homem. Outra coisa que eu aprendo é que ele estava pronto para morrer. Cada dia que ele ia pregar para aquele rei, chamava ele de hipócrita, estava pronto para ser cortado da sua cabeça. Eu aprendo diversas coisas daquele homem, porque aquele homem agradou ao Senhor. Você está aqui essa noite, o Senhor está te chamando de João Batista dele hoje. Se vocês entendem isso, dê glória a Deus. João Batista entendia bem o seu ministério, ele sabia. E a Bíblia diz que ele então começa a pregar. Ele então começa um dia a saber que existia um homem lá do outro lado de Israel, começando a fazer o ministério dele. Ele manda um recado, ele manda assim falar aos meus discípulos e pergunta se ele é o homem que ia anunciar as boas novas do Senhor. Quando aqueles homens chegam, encontram Jesus já olha para eles e fala assim: vem cá, avisa João que os cegos veem, os coxos andam. Quando ele começa a falar isso, os discípulos começam a olhar para ele e falar com ele que os coxos andam, os cegos enxergam. Diga para ele que tem feito a obra aqui o Filho de Deus. A Bíblia diz que aqueles homens chegam e contam para ele, então ele se alegra, ele olha para aquele discípulo e fala assim: então vou dizer uma coisa para você. Aquele homem lá é o homem ao qual não tem condição de desatar as sandálias dele. Aquele homem é o homem de Deus. Aquele homem é o Filho do Altíssimo. Vocês vão ver que aquele homem vai fazer nesse tempo. Vocês vão ver o que esse homem vai realizar. A Bíblia diz lá em João capítulo 3 que ele vai ser então contado desse jeito. Jesus então um dia vai chegar o tempo e falar assim: vou encerrar o ministério daquele menino, porque Jesus com 30 anos, começando o seu ministério, 31, ele olha para a vida de João. João já fica pregado 3, 4 anos, ele vai encerrar o ministério de João. Ele caminha em direção ao Jordão, ele atravessa ali, quando ele chega no Jordão, quem está lá batizando? João Batista está batizando, vem o Filho de Deus então andando sozinho. Ele olha para João, João olha para ele, João olha e ele diz na direção: eis o Cordeiro Santo de Deus, eis o Cordeiro Santo de Deus vindo. A Bíblia diz que Jesus vem, ele olha para ele em João capítulo 3, ele olha para ele e fala assim: Jesus, olha para mim, eu não tenho possibilidades nenhuma de estar te batizando, eu estou todo sujo, eu estou todo desarrumado. Ou seja, ele olha para ele, a única vez que João Batista dá uma reclamadinha é quando ele olha para Jesus e ele diz assim: puxa vida, eu desse jeito com o autor da vida na minha frente. Ou seja, a vida inteira daquele menino era projetada para agradar o Cordeiro. A vida inteira ele esperou aquele dia. Às vezes ele tinha lavado aquela única túnica que ele tinha para esperar, mas naquele dia não deu tempo, porque Jesus pegou ele de surpresa. E ele olha para Jesus e Jesus: eu não tenho condição. Jesus olha para ele e diz assim: oh meu parceiro, você tem condição sim de muito mais. Faz segundo foi te ordenado fazer. É ordenado você me batizar. Uma palavra pode se cumprir na sua vida. A Bíblia diz que ele então batiza Jesus, e naquele mesmo tempo o anjo do Senhor desce com uma pomba, pousa na cabeça de Jesus, e uma voz do
segue aquele homem, porque aquele homem é maior do que eu, porque precisa que eu diminua e que ele cresça. O que eu aprendo com esse homem, o que eu aprendo com esse homem hoje, meu irmão, é que ele entendia o seu ministério, ele sabia até onde poderia ir, ele sabia que o ministério dele não era maior do que de Jesus, ele não queria ser maior do que o céu, ele não queria ser melhor do que Jesus, e ele então abandona o seu povo e fala assim: segue todo mundo ele. Ou seja, hoje nós vemos um povo que quer ser maior do que Jesus. Hoje eu vejo um povo que quer ser maior do que o Espírito Santo. Hoje eu vejo uma igreja que não se comunica mais com Deus. Eu vejo uma igreja assinando documentos sem consultar o Espírito Santo. Hoje eu vejo a igreja comprando um monte de coisa sem consultar o Senhor. E nós vamos ver que esse povo naufraga. Por quê? Porque eu não sou como João Batista. João Batista olha para Jesus e fala: o meu ministério acabou, convém que ele cresça, que eu desapareça. Eu vejo uma igreja lutando para batizar o povo com o Espírito Santo, achando que a força é minha, mas a força não é minha, a força não é sua, mas a força é do Espírito Santo, porque a palavra diz que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo do Senhor. E quem crê nisso, dê glória a Deus. Aleluia, Jesus. Meu Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. João Batista então caminha. Você enxerga o João Batista aqui essa noite? Não é que você enxerga o João Batista nas igrejas? Teve um monte de foto aí. É madrugada. Os meninos estão aqui, ó, e eles são a maior verdade disso. Às vezes é meia-noite, às vezes é 1 hora da manhã, 3 horas da manhã. 3 horas da manhã, ó, 3 horas da manhã. Isso é da antiga. Esses caras não ficam assim, não. Aí, eles são a maior, por quê? Porque enquanto a maioria está dormindo, os meninos estão lá. Os João Batista estão lá. Correndo o risco da polícia achar que está matando um morador de rua. Correndo o risco disso e daquilo. Nós estamos vendo o filho do Rui desse tamanhozinho lá. Ele pode um dia não voltar. Quem que podia falar para nós? Você vê o meu filho lá de 14 anos, ele pode não voltar. Como é que rola um conflito? Eu já tive na rua, continuei. Quem que vai falar? O missionário, quando desce para fazer a obra, ele não sabe se volta. O risco tem que ser calculado. Vocês estão prontos para ser o João Batista da história? Aquele homem naquela hora sacrificou o seu ministério. Qual de nós estamos sacrificando as nossas vidas pelo Cordeiro? Mas nós queremos agora que Jesus dê bom testemunho de nós, mas você merece? A Bíblia diz que passa então 2 vezes Jesus caminhando, curando, batizando com o Espírito Santo, Jesus levantando os cadáveres, Jesus fazendo e acontecendo. Aí chega alguém e diz para ele: olha, Jesus, João Batista é preso. Jesus já estava parado. Passa-se algumas horas, João Batista é levado a um lugar, apreendido com suas mãos, seus pés, coisa que ele ia fugir, e é arrancado a sua cabeça. Satanás odiava tanto aquele homem que ele coloca a cabeça dele numa tigela de prata e serve para o rei. Era um prato fino, era um prato chique. A Bíblia diz que quando Herodes veio, Herodes quase caiu na praça, mas o diabo tomou a vida de uma mulher. E aquela mulher pediu um brinde era a cabeça de João Batista. Não sabia ela que João Batista estava nem aí. João Batista devia ter virado para aquele cara que cortou a cabeça. Ele falou: meu irmão, você vai matar quem já morreu. Você vai matar quem já morreu, o meu trabalho já está terminado. Você não está sabendo, querido. O pau vai quebrar para o lado de vocês daqui a pouco. O Filho de Deus já começou a andar na terra. Ele já começou a fazer a obra que ele veio para fazer. Não tem jeito de você mudar mais nada, não. Vai arrancar minha cabeça, daqui a pouco eu vou encontrar com o Pai. Pode arrancar, eu tenho certeza que eu falo desse jeito, sabe por quê? Porque ele era homem destemido do Senhor. Ele era como a Bíblia diz em Deuteronômio, ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele era um homem de verdade, um homem que aborrecia a avareza, um homem que não estava pronto para o mundo, e deu um para ele. A Bíblia diz que esse homem então é morto, e a notícia chega para Jesus, e aí Jesus vai se entristecer. Jesus vai falar: puxa vida, é o meu primo, é aquele cara que andou. Mas a Bíblia diz que Jesus não para e Jesus caminha. Sabe que eu aprendo isso com isso hoje? Que João Batista, quando arrancou a cabeça dele, ele sabia que tinha recompensa. Pode arrancar. A Bíblia não conta nada, a Bíblia não tivesse um episódio diferente.
Deus na minha vida e na sua. Enquanto não terminar o que Ele começou, meu irmão, Deus não vai parar. O que parou na vida de João Batista é porque ele já tinha realizado o que tinha para ser realizado. O que eu estou dizendo para você hoje, você não vai morrer antes que Deus use e faça a obra que Ele tem na sua vida. Deus tem um projeto na sua vida e você vai ser ainda abençoado. O tempo de Deus, levante sua mão verdadeiramente, aplaude o Senhor. Glória a Deus. Eu quero terminar essa palavra dizendo para vocês o seguinte: João Batista não desiste. João Batista não desiste. João Batista prega a palavra a tempo e fora de tempo. João Batista não tem chuva. João Batista não tem vento. João Batista não tem golpe. João Batista não tem público. João Batista é a tempo e fora de tempo, como Paulo diz no 2 Timóteo capítulo 4. Prega a palavra a tempo e fora de tempo. Insista com seu irmão. Fala para ele. Porque haverá dias que não ouvirão a sã doutrina, mas dando coceira nos ouvidos, darão crédito a outras palavras. As palavras. Os missionários hoje, João Batista da vida, é preciso vocês anunciarem com verdade. Porque João Batista não volta para trás. O guerreiro do Senhor não volta para trás, não desanima com a peleja, não desanima com as coisas desse mundo presente. O João Batista, ele prega a palavra a tempo e fora de tempo, ele não volta para trás. Olha para o seu irmão e diz para ele: João Batista não volta para trás. João Batista, em todo tempo, ele faz pelo mais fraco. O missionário, em todo tempo, ele honra o mais fraco. O missionário, em todo tempo, ele coloca o dele no lugar do mais fraco. Martin Luther King, ele vai dizer uma palavra, ele diz: eu não me preocupo com a voz dos homens maus, eu me preocupo com o silêncio dos bons. Você não pode ficar calado. Você é o João Batista da história dessa. Tá, que você está vendo aí o fruto daqueles dias que você dirigiu aquele carro. Está aí. Tem missionário que nem te conhece, nem sabe você o dia descer. Mas você está vendo aí, ó, assim, ponto bater. O que eu quero dizer para vocês hoje, o que eu quero dizer, eu quero terminar aqui essa palavra. João Batista, homem de Deus, missionário, mulher de Deus, estão satisfeitos com a graça do Senhor Jesus. Graça. A única coisa que move esse lugar é a graça. A única coisa que faz uma pessoa que está na rua perseverar é a graça de Jesus. Em todo o tempo o perigo está lá. Em todo o tempo o mal está lá. Em todo o tempo o inferno está lá. Em todo o tempo os homens maus estão lá. Em todo o tempo alguém quer te prejudicar. Em todo o tempo as pessoas não olham para vocês. Em todo o tempo eles olham e não enxergam vocês. Em todo o tempo eles vão tratar essas pessoas como ninguém, mas vocês não. Por quê? Porque vocês estão satisfeitos com a graça de Jesus. E quem está satisfeito com a graça faz a vontade de quem dá a graça. Que vocês não venham desistir, que vocês não venham desacreditar. Deus é um Deus de milagre. Ele não parou de fazer a obra em sua vida. Às vezes você está achando que está parado, não está estacionado, está esperando um bom momento, está esperando a hora de ser executado. A Bíblia diz que aquela família orou a vida inteira, e quando eles estavam velhos, não acreditando mais, a obra veio na vida deles, o sonho se realizou. Querido, Deus tem um projeto para a sua vida e vai acontecer. Deus tem um projeto na vida de vocês e vai ser de Deus a sua vida na hora certa. Querido Deus, você está aqui e está olhando para mim e está dizendo assim: